E nós, neste momento, queremos meditar nesta palavra, especialmente neste último versículo, versículo 36, que diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar na presença do Filho do Homem. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine no meditar dessas palavras. Amém. Podeis sentar. Estimados, há um ditado bastante comum, conhecido entre as pessoas, que é o seguinte: há uma coisa certa para todas as pessoas aqui neste mundo. Que coisa é esta? O que é? Pois todo mundo está errado. Este ditado pode até ser verdadeiro, entre aspas, né? Há uma coisa certa, né? Diz o ditado: a morte. Porém, eu, como pastor, não posso afirmar isso. Por quê? Na palavra do nosso Deus, diz uma outra coisa que na realidade é certa. A morte pode ser que aconteça de Jesus voltar agora, e aí? E aí? Né? Se nós estivermos vivos, não iremos morrer. Então a morte não é algo certo na realidade. O que é certo é que Jesus um dia voltará. Isso é o certo. A única coisa que nós podemos ter certeza é que Jesus um dia vai voltar. Isso sim. Esta é a verdade maior. E esta é a verdade que nós devemos estar, sim, preparados para isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para começar a mensagem de hoje. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse nesse momento, se Jesus voltasse agora, vocês estariam preparados? Eu espero de todo o coração que sim. Mas daí vocês vão dizer: mas nós estamos aqui na igreja, pastor, que bom, né? Imagina Jesus voltar e nós estar na igreja, né? Imagina aquele nosso irmão, não veio no culto hoje, Jesus não vai levar ele. Brincadeiras à parte, o que Jesus, fala hoje no Evangelho? Na leitura do Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o dia da sua segunda vinda. O dia em que ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Mas ele diz que antes desse dia haverá diversos sinais. Sinais como guerras, sinais como fome em vários lugares, sinais como terremotos, epidemias e outras coisas espantosas. E aí eu pergunto para vocês, destes sinais que eu falei agora, algum deles ainda não aconteceu? Quase todos. Então Jesus realmente poderia já estar retornando, e poderia ser que fosse hoje, agora, neste momento. Afinal, nós sabemos pela palavra do Senhor que o dia em que Jesus vier, o dia em que Ele voltar, ninguém sabe. Será como um ladrão este dia. E um ladrão, ele por um acaso, ele marca horário para vir te assaltar?
Ele diz, hoje eu vou lá na tua casa, meia-noite eu estou indo lá te assaltar. Não, né? Obviamente que ele não vai fazer isso. E assim a Bíblia diz que o dia do Senhor é como um ladrão, virá como um ladrão de uma hora para outra, quando ninguém está esperando. E por isso nós devemos estar o quê? Alertas. Estar vigiando. Vigiem e orem, diz Jesus no Evangelho de hoje. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vocês estariam preparados se Jesus voltasse hoje? Os familiares de vocês, será que estariam preparados? No último sermão eu falei sobre a questão da morte. Da morte depois da ressurreição, da vida eterna. Mas pode ocorrer que nós não passemos pela morte. Pode ocorrer de Jesus voltar logo. Neste momento, amanhã ou depois. E nós sabemos que, infelizmente, muitos estão despreparados. Muitos seriam pegos com as calças na mão, como diz, né, um dito também por aí. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas se preocupam mais com questões aqui deste mundo. Isso eu sempre digo, repito, muitas pessoas estão muito mais preocupadas, vigilantes, em saber como será o dia de amanhã ou depois com as preocupações daqui e se esquecem de vigiar, esquecem de orar. Muitas vezes até mesmo não dando bola para Deus, para a sua palavra, para estar na casa de Deus ou até mesmo para ouvir a palavra de Deus quando for oportuno. Infelizmente, muitas pessoas vão ser pegas despreparadas. Muitas pessoas não vão estar vigiando, muitas pessoas não vão estar orando e muitas pessoas assim não vão poder estar de pé na presença do Senhor. Por isso eu digo a vocês, estimados irmãos, fiquem firmes na palavra de Deus. Eu sei que, como diz Jesus, vai ter muitas dificuldades antes dele vier, como guerras, terremotos, epidemias, fome, haverá perseguições entre os cristãos. Mas tudo isso são sinais. Mas como diz Jesus, ainda não. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Portanto, ficai vigiando. Não deixem que o diabo desvie vocês do caminho. Não deixem que as coisas do mundo desvirtuem vocês do principal, que é a fé em Cristo Jesus. Nós, muitas vezes, quando nos damos conta, acabamos por esmorecer. Nós, muitas vezes, quando nos damos conta de tanto lutar, às vezes nós nos cansamos. Mas o guarda, aquele que vigia, ele jamais
ele não pode descansar enquanto ele está vigiando. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, no versículo 13, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de anunciar a palavra. Não vos canseis de fazer as coisas que são corretas. Mesmo se o dia que Jesus voltar for amanhã, diz Lutero que ainda hoje ele plantaria uma árvore. Mesmo se fosse amanhã que Jesus voltasse. Por isso nós devemos continuar vivendo as nossas vidas aqui neste mundo, sim, vigiando, estando preparados, mas devemos continuar cada um em nossa vocação, para aquilo que nós somos chamados. Seja como pastor, seja como professor, seja como agricultor, aonde estivermos, nós devemos estar atentos e vigilantes, para que não sejamos pegos despreparados, desprevenidos, mas devemos continuar ativos na fé, no amor, na esperança. Falando de Jesus para as pessoas, testemunhando enquanto ainda é tempo, para que nós tenhamos mais pessoas que estejam de pé na presença do Senhor. Como diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus diz, vocês vão sofrer perseguições, vocês serão levados perante as autoridades, mas o que vai acontecer? Por causa do meu nome, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Ou seja, para que vocês falem de Jesus para as outras pessoas, para que vocês testemunhem a sua fé. Não se preocupem com aquilo que vocês vão falar ou responder, porque eu vos darei boca e sabedoria. Ou seja, Deus é que colocará palavras na nossa boca para que a gente fale do seu amor. Para aquelas pessoas que, infelizmente, não estão no caminho certo, não estão vigiando. Aquelas pessoas que não estão preparadas. Às vezes muitos pensam que eu vou começar a me preparar, a vigiar, a orar, quando talvez eu já estiver me aproximando da morte, porque a única coisa certa é que um dia vamos morrer. Não! A única coisa certa é que um dia Jesus vai voltar, e a gente não sabe quando, e por isso a gente tem que estar preparado hoje. Se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos de pé na presença do Senhor. Nós, os que permanecermos firmes e fiéis. Por isso, continuemos firmes na fé em Jesus, porque é isto que Jesus quer de nós. Vigiem, orem, e como a gente cantou na música anterior a esta mensagem, ser fiel, meu amigo, na sorte, na dor, ser fiel a Jesus, meu Senhor, não desvie seu passo, não caia da fé, não vaciles, mantém-te de pé. Se o mundo quiser tua alma atentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Ao findar esta vida, não tenhas temor, estarás com o teu Salvador. A coroa da vida tu vais receber e cantar a Jesus o teu louvor. Porém, fica firme, vigiando e orando. Fica firme, pois o dia em que Jesus voltar, Ele vai com certeza estar de braços abertos, prontos a receber aqueles que estiverem preparados, aqueles que não forem pegos desprevenidos. Que Jesus mantenha vocês firmes e fiéis nesta fé até o fim da vida de vocês. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem,
Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.